Bom dia! Estamos aqui para apresentar a ferramenta de controle estatístico de processo, o CEP. Bom, o objetivo da nossa oficina é utilizar a ferramenta do CEP para analisar os níveis de defeitos e falhas nas postagens e falas realizadas em sala de aula. Também tem como fim aplicar na prática os conceitos ensinados na disciplina. Esses são os integrantes do nosso grupo e vamos lá. O que é o CEP? Controle estatístico de processo é uma ferramenta de monitoramento para verificar se o processo anda dentro de limites estatisticamente previstos. Seu objetivo é estabilizar esse processo por meio da redução de sua variabilidade, visando a melhoria e a manutenção da qualidade. Ou seja, dentro de um escopo de processo, ela tem como objetivo monitorar e medir o tanto que é razoável de falhas ocorrências em um processo. Foi uma ferramenta muito utilizada de expansão durante o sistema Toyota de produção, visto que eles empregavam metodologias que visavam a redução e o monitoramento de defeitos em seu sistema. Bom, agora vamos à apresentação da nossa planilha. Os dados utilizados na planilha. Para criar o CEP, nos utilizamos da base de dados relativas às falas em sala de aula e postagens no blog fornecidas pelo professor Zambo. Com base nessa amostra de dados, podemos criar a nossa planilha e dividi-la em duas categorias, que são as postagens no blog e as falas em sala. Bom, agora falando um pouquinho mais especificamente sobre os parâmetros. O primeiro parâmetro que vamos apresentar é o parâmetro alfa. O parâmetro alfa é o parâmetro que define o nível de confiança para atingir a qualidade desejada. Em nosso caso, definimos ele como 0,05, pois queremos 95% de confiança que o nível de falha esteja dentro do intervalo em que iremos calcular. Dessa forma, garantimos que a probabilidade esteja dentro do previsto. Agora, o parâmetro do desvio padrão. O parâmetro do desvio padrão é uma medida para saber o grau de dispersão dos valores disponíveis. Quanto mais próximo do zero, mais uniformes serão os dados utilizados. Ele é calculado seguindo uma fórmula matemática, mas, para fins da utilização na planilha da oficina, utilizaremos uma função do Google Planilha chamada despada. O desvio padrão ele é feito com base nos dados que a planilha oferece. O que significa que conforme o andamento das semanas vai se atualizando, o desvio padrão vai se atualizando e o cálculo vai se afunilando cada vez mais para que as falhas ocorram dentro do intervalo previsto. Ok. O tamanho da amostra é a quantidade total de dados, sem se restringir ao número de falhas, que são as notas entre 0 e 2. No nosso caso, é a quantidade total dos alunos que participaram ativamente na sala e ativamente no blog. O intervalo de confiança. O intervalo de confiança é de longe o valor mais importante para a construção do CEP, pois ele representa a taxa de variabilidade dos valores. Ou seja, ele define a quantidade a qual os valores podem mudar. Ele é calculado utilizando os parâmetros do alfa, do desvio padrão e do tamanho da amostra, sendo feita pela função confidence. Com base no intervalo de confiança, que passamos para os últimos dois parâmetros importantes, que são o limite inferior e o superior. Após a obtenção do intervalo de confiança, é possível obter os valores desses limites esperados. Assim, o limite inferior é a menor quantidade menos o intervalo de confiança, e o limite superior será a menor quantidade somado ao intervalo de confiança. Utilizando a menor quantidade dos alunos com notas entre 0 e 2 como parâmetro, o objetivo é aderir a uma proposta mais rígida e aproximar os dados para beirar a perfeição. Sendo assim, o limite inferior e o superior
representam a faixa onde as falhas devem se encontrar dentro do parâmetro de estatística do CEP. Agora, falando mais especificamente, mostrando os dados utilizados na nossa planilha, podemos observar aqui os dados e as estimativas da segunda semana para a terceira. Com base nos dados obtidos na segunda semana, era esperado que, para a semana 3, o limite inferior, que é até onde é aceitável o nível de falhas ocorrerem, fosse de 19,8 até 30,2. Porém, isso no blog. Porém, na semana 3, a quantidade de falhas extrapolou a quantidade prevista anteriormente. Já na semana 3 para a semana 4, a quantidade de falhas da semana 4 foi dentro do esperado na semana 3. Isso demonstra tanto a adaptatividade da planilha, visto que os dados vão se afunilando para um melhor resultado, tanto quanto nos demonstram, por análise visual, como vocês podem observar, o nível de falhas ocorridas no blog e o nível de falhas ocorridas em fala, em citações durante a aula. Podemos assim observar que no blog a taxa de falhas é muito maior do que a taxa de falhas na fala em sala de aula. E nisso, nos levamos para duas considerações e duas perguntas para refletir. Um processo padronizado deve admitir erros? Sim. Mesmo com os processos padronizados e ferramentas, é impossível evitar 100% dos erros. Isso é uma questão utópica. Sempre existirão falhas no processo. Mas, segundo o princípio do zero defeito, é sempre possível melhorar o processo e tentar minimizar a quantidade de erros o máximo possível. Monitorar o processo indica uma possibilidade de melhora? O CEP em si, ele é utilizado como uma ferramenta de monitoramento. Ele é feito para analisar as ocorrências estatisticamente, atuando como um revelador dos problemas no processo. Sabendo da existência do problema em si e utilizando outras ferramentas com o intuito de resolvê-lo, é possível mitigar as causas e melhorar o processo. Porém, isso não é uma função específica do CEP, porém ele atua na solução. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção e agora estamos abertos às suas dúvidas.